Boa tarde. Meu nome é Wendel Fortunato de Medeiros, sou aluno da formação pedagógica pela Faculdade IBRA em Geografia e vou apresentar o meu projeto de estágio para turmas do ensino médio. A minha proposta é uma simulação de desastres naturais com recursos visuais voltados para o ensino médio. Ah, a gente vai realizar basicamente um, um estudo, é uma simulação e um estudo ao mesmo tempo, utilizando vídeos e fotos reais para discutir causas e consequências dos desastres naturais, né? E o foco da gente é propor medidas que venham a prevenir estes desastres de uma forma mais visual e prática, um pouquinho diferente do que a gente tem normalmente, certo? E a justificativa é a seguinte: os desastres naturais são uma preocupação recorrente para governo e sociedade, certo? E esse projeto em si, ele vai utilizar materiais que são acessíveis, como fotos e vídeos, para ensinar sobre os impactos desses eventos e como prevenir ou mitigar danos, certo? Aí nós temos uma justificativa a respeito disso. Os objetivos são quais? É, compreender as causas e consequências de desastres naturais, analisar as medidas de prevenção a partir de exemplos reais, como, por exemplo, foi o caso do Rio Grande do Sul, e propor soluções viáveis para as comunidades. Inicialmente, eu pensei esse projeto um pouco diferente, mas há uma certa questão de viabilidade técnica nisso tudo que tem que ser levado em conta. O projeto que eu pensei inicialmente, ele levava em conta o uso de uma sala de informática e um software chamado QGIS. Nós iríamos criar uma simulação mesmo, computadorizada, de um desastre natural, que nesse caso era uma inundação na área em que os alunos escolhessem. Mas esse software, ele requer muito conhecimento técnico e eu não sei se seria viável para os alunos. Por isso eu decidi trazer de uma forma um pouco mais lúdica, certo? Ou seja, nós iríamos começar na primeira semana com a introdução sobre quais são os tipos de desastres naturais e mostrar eles com vídeos e fotos. Logo depois, nós iríamos para a segunda semana, que é uma discussão em grupo sobre áreas de risco local. E aí nós podemos fazer de diversas formas, podemos integrar com um outro projeto que eu criei, que é o projeto de mapeamento. E através com esses dois projetos e a ajuda também de professores como os professores de ciências, nós poderíamos abarcar todo o cerne da questão, né? A terceira semana seria voltada para a criação de apresentações e sobre estratégias de prevenção. Esse ponto é importante porque ele incentiva o aluno a pesquisar, ele incentiva o aluno a produzir e ele incentiva o aluno a ter pensamento crítico sobre o assunto. Pode-se trabalhar junto com outros professores, como os professores de química, física e biologia, questões que vêm junto dos desequilíbrios naturais que podem ocasionar desastres naturais. Um exemplo foi um experimento que eu fiz, em que eu fiz um mapeamento de uma região aqui próxima à minha casa, que é uma região mais baixa do que o normal, e com o uso de um software chamado SketchUp, eu consegui gerar curvas de nível e ter uma ideia da área de inundação de uma lagoa. E isso se refletiu ao fim da história de uma forma muito, não vou dizer boa, porque a previsão que eu fiz, muito dela se concretizou. A região foi alagada, houveram problemas e assim por diante, mas ao mesmo tempo mostrou-se a utilidade.
E esse projeto que eu estou dando agora, ele é um passo inicial, assim como o primeiro projeto que eu mostrei, são passos iniciais para que o aluno exerça uma capacidade de compreender o espaço ao seu redor, seja ele urbano, seja ele rural, não importa, o que importa é que ele vai ser plenamente capaz de trabalhar isso, certo? A quarta semana vai ser a apresentação, certo, do projeto de cada um, cada grupo, seguido do debate das propostas de solução para mitigar ou até mesmo sanar os problemas ocasionados por desastres naturais que possam vir a ocorrer. Essa é uma parte muito importante, porque isso pode ser feito na escola, numa feira de ciências, numa mesa redonda com participação da comunidade. E imaginem nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens, trazendo soluções para a sociedade desde o início. Isso é muito bom, isso é maravilhoso, na verdade. Né? Os materiais utilizados serão fotos e vídeos de desastres naturais, certo? E as apresentações de PowerPoints ou cartazes. Eu recomendo ser feito nos dois, porque vai trabalhar a ludicidade, né, que envolve a arte, e vai trabalhar também o letramento digital, que é justamente a interação com softwares e assim por diante, que vão permitir a criação de dados para o pleno exercício da cidadania dos alunos. Nesse caso, os materiais em si são simples, fáceis de se obter. A escola, se ela dispor de laboratório, ela pode instalar o WPS Office, que é gratuito, ou o LibreOffice, tanto faz. E os alunos vão lá e vão desenvolver seus projetos. O processo será como? Vai ser feito um estudo de vídeo e fotos de desastres, como enchentes e deslizamentos, certo? Aqui na minha região tem muito enchente e deslizamento, é muito comum. Logo depois, haverá uma discussão em grupo sobre as medidas que poderiam ser implementadas localmente, ou seja, na realidade dos alunos, não é numa realidade externa a eles. A gente tem uma lagoa de captação que, se ela encher, ela pode inundar a vizinhança inteira. Como é que a gente vai resolver isso? Vai fazer a limpeza da lagoa? Vai fazer desapropriação de casas para poder estender o tamanho da lagoa? Vai construir uma outra lagoa de captação no bairro vizinho para servir de drenagem, para quando estivesse chovendo num local, o outro local conseguir suportar e assim por diante. Como é que isso vai ser feito? Certo? De que forma vai ser feito? Como é que a gente consegue, de fato, arranjar soluções para isso? Eu digo porque, por exemplo, aqui no meu estado, Rio Grande do Norte, no Nordeste, houve recentemente uma enchente e ela fez uma lagoa de captação de uma pessoa que é muito importante da minha família, que mora ao lado dessa lagoa. Essa lagoa ela transbordou e essa pessoa perdeu tudo. E isso tudo poderia ter sido facilmente solucionado se duas medidas tivessem sido tomadas. A primeira, a limpeza da lagoa de captação. A lagoa de captação já estava quase 15 anos sem ser limpa. Muito da sua capacidade de retenção havia sido degradada por causa de sedimento. E o que aconteceu? Além disso, as bombas, das 3 bombas que seriam utilizadas para transferir a água para outra lagoa, somente uma estava funcionando. E o volume de chuvas foi tão grande que essa única bomba não conseguiu suprir a demanda e foi afogada. Né? A gente diz que é afogada.
ela ficou submersa, consequentemente ela não teve mais pressão e logo depois queimou. Além do risco de incêndio elétrico, né? E essa pessoa, ela perdeu praticamente tudo. Para não dizer que ela não perdeu tudo, ela só não perdeu o animal de estimação dela e um notebook que deu pra ela colocar no braço, para vocês terem uma ideia. E aí, após esse debate, a gente parte para a criação de apresentações com foco em soluções práticas. Ah, pode ser, por exemplo, uma solução, uma política não, um ato de conscientização da população de não jogar lixo na rua. Porque nós bem sabemos que o lixo é um dos causadores do entupimento da rede de drenagem, o que, por consequência, gera inundações. Pode ser também criar uma proposta para um vereador falar com o prefeito para fazer a limpeza da lagoa de captação. Pode ser também uma ideia de aproveitar um terreno para fazer uma lagoa de captação. Ou, por exemplo, também pode ser feito para outros tipos de desastres naturais, né? Por exemplo, o uso de mata ciliar, se for uma região de rio, a manutenção da mata ciliar, né? O trabalho de conscientização sobre a importância da mata ciliar para a manutenção dos estuários, né? E, por fim, a gente teria a apresentação das propostas em debates, né? Onde cada grupo iria apresentar a sua proposta, seja em sala de aula, seja em uma mesa redonda, e logo seria debatida essa proposta, de preferência com a população, convida a população, vamos trazer a população, não tem problema, são nossos filhos, e assim por diante nós temos que ver o que eles têm a dizer. E nós podemos levar isso para debate, e através do debate produz-se muitas soluções e conhecimentos. A avaliação ela vai ser feita através da apresentação e participação dos alunos nas atividades. O objetivo não é apenas medir o conhecimento adquirido, mas também trabalhar a habilidade em equipe e a capacidade de resolver problemas relacionados a desastres naturais. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes a gente está trabalhando muito mecanicamente, e não é isso que a gente quer que aconteça aqui, certo? A gente quer um trabalho efetivamente crítico e efetivamente pensado para o bem da sociedade, certo? E não somente um trabalho que vá, não, eu vou aqui só juntar informações e pronto. Não, não é isso que nós queremos. Nós queremos um trabalho de preferência que tenha participação, que traga frutos, frutos não só para os alunos, mas também para a população local e assim por diante. Nós não queremos um trabalho que vá ser engavetado. Eu acho que nenhuma escola quer isso, na verdade. A escola ela busca o trabalho dela para a sociedade, servir à sociedade, servir a, a, ao nosso país, né, à nossa nação, enquanto educadora e servidora à comunidade, certo? E como conclusão, os alunos espera-se que eles desenvolverão um senso crítico a respeito da sua realidade local. Por exemplo, saber que aquela lagoa de captação ela não está sendo feita a manutenção, poxa, não está do jeito que eu imaginei, tá de tal forma, ou de fato a lagoa está muito bem cuidada, e assim por diante. Ter capacidade de chegar no pai, na mãe, e dizer, pai, mãe, isso aqui está errado, eu não concordo com isso aqui, como é que a gente faz, como é que a gente pode resolver, me fala, com quem eu falo para poder fazer isso, e assim por diante. E entender os impactos ambientais
que ocorrem por causa dos desastres naturais. É, é uma coisa assim que nós sempre teremos que prestar atenção, porque uma enchente ele traz uma série de problemas. Um deslizamento pode matar o último animal que está prestes a ficar em extinção, ou degradar ainda mais uma população de insetos que já é muito afetada, ou causar um desequilíbrio na fauna que vai, consequentemente, atingir ao homem. Então, assim, é importante a gente ter essa discussão, é importante a gente trazer soluções e é importante a gente ter uma compreensão da nossa realidade enquanto cidadão, certo? Olha, gente, obrigado. Eu espero que tenham gostado. Tchau, tchau, viu?